Então, pessoal, vamos começar mais uma das nossas videoaulas dos cursos profissionalizantes de Ampere, das nossas aulas do curso de atendente de laboratório. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre ética. Eu sei que vocês viram um pouquinho sobre ética também já, né, os alunos antigos, mas a gente vai retomar nesse assunto porque todos os cursos, independente se for faculdade ou um curso técnico, tem que ter o curso sobre ética. A ética ela é fundamental tanto no trabalho quanto na vida. Então é um assunto que vocês vão lembrar e vocês têm que levar para sempre. A gente vai começar então falando sobre o que é a ética, né? Vamos começar aqui, eu vou explicar certinho para vocês. Então, a ética no trabalho é um conjunto de valores, normas e atitudes que conduzem ao comportamento dos profissionais dentro de uma empresa. É por meio dela que o profissional apresenta comportamentos adequados ao ambiente de trabalho, sendo guiado por princípios que impactam diretamente a convivência em grupo. Então, pessoal, a ética, ela nada mais é do que o comportamento correto das pessoas, tanto individualmente quanto em grupo, né, quanto em uma equipe de trabalho. Porque tem certos comportamentos que se vocês começarem a ter, né, vamos por fofoca, confusão, não tratar bem um colega, começar a ter apelidos para certas pessoas, isso não são atitudes corretas, não condizem com um comportamento ético dentro da empresa. A gente sabe que no dia a dia da gente, a gente com os colegas, a gente tem as brincadeiras que vocês fazem, mas assim, dentro do ambiente de trabalho, por mais que vocês sejam muitas vezes colega do mesmo profissional que trabalhem com vocês fora do ambiente de trabalho também, nem sempre as brincadeiras que vocês fazem fora do ambiente de trabalho vocês vão poder fazer dentro do trabalho, porque às vezes muitas pessoas podem não entender a brincadeira e levar para um sentido oposto. Então é sempre bom pensar, né, em ter um comportamento correto e ético sempre dentro do local de trabalho. Então, continuando, né, sobre o que é a ética no local de trabalho, a ética profissional em todos os níveis da organização é vital para o bom funcionamento. Um profissional ético é aquele que atua conforme os seus valores e os valores da empresa e não aceita fofocas, mentiras, tampouco desvaloriza ou prejudica os outros para obter posição melhor. Então, eu coloquei aqui essa foto. Como eu tinha sempre explicado para vocês, eu tenho o costume de falar que nem sempre o colega de trabalho, você vai sair com ele no final do dia e vai tomar uma cerveja. Muitas vezes eles vão ser seus colegas de trabalho somente dentro do trabalho, né? Ninguém é obrigado a entrar a trabalhar e vocês fazerem amizade com todo mundo. Se vocês conseguirem levar alguma amizade para a vida, ótimo, que bom, né? Mas vocês não são obrigados a isso, né? Vocês têm que ter esse pensamento de que trabalho é trabalho. Lá dentro vocês têm que tratar todo mundo igual, por mais que vocês sejam amigos de alguém fora do trabalho, dentro do trabalho vocês têm que tratar todo mundo igual. Não de forma alguma fazer alguma fofoca ou mentira para prejudicar alguém, pensando, né, que vai ter alguma vantagem, porque geralmente as pessoas do nível de organização superiores, elas já têm o costume de trabalhar com a equipe, elas já sabem quando é uma fofoca ou quando realmente é uma reclamação, porque algo está afetando o trabalho, a equipe. Então sempre tem que pensar a forma que vai passar essa informação para um superior. Muitas vezes é melhor você chegar e pedir uma orientação, chegar, né, para não gerar aquele clima como fofoca, chega para o superior e fala: olha, eu preciso de uma orientação, porque está acontecendo alguma coisa assim, eu não sei como agir de acordo com esses comportamentos, com essas questões que estão acontecendo. Então ele vai ver que realmente é algo que está te afetando no trabalho e que está
afetando o comportamento, o melhoramento, né, do trabalho em equipe. Então ele vai começar a observar e vai ver que realmente você não fez uma fofoca, que você foi reclamar realmente de uma situação que estava acontecendo e que não estava de acordo com as normas da empresa, porque toda empresa, elas têm os padrões, né, delas de trabalho e de valores, então eles gostam de seguir esses padrões. Então é bom vocês também estarem sempre atentos como vocês agirem diante dessas situações. Também atua diretamente com a educação e respeito, relação a colegas e subordinados, em busca de cooperação e comportamentos que priorizem a troca de conhecimento e a equipe de trabalho. Então, a ética, ela também ajuda para que tenha uma boa convivência entre todos, né? Tanto dos subordinados, que são as pessoas, né, geralmente de níveis menores, e as pessoas com os superiores, né, vamos por os gerentes, as pessoas que são líderes de equipe, elas também têm que ter a ética, né? Não pode chamar a atenção vamos por, se vocês entrarem, ficarem um certo tempo, vocês passarem para um cargo superior, também vocês vão ter que ter essa ética para conversar com os colegas. Vocês não podem chamar muitas vezes a atenção de qualquer forma, você tem que ser pensado muitas vezes como o superior vai chamar a atenção. Antes a gente sabe que muitos locais às vezes até humilhavam funcionários e tudo mais. Hoje em dia a gente tem um assédio moral que, dependendo de como, né, esse profissional for afetado, a forma que ele for chamado a atenção, que ele está sendo tratado da empresa, existem processos para isso. Então tem que ser muito bem pensado como vai se falar, porque muitas vezes não é o que é falado, é a forma que é falada. Então sempre o superior tem que chamar o colega, né? Poderia vir aqui um pouquinho, ir num lugar reservado, longe dos outros colegas de trabalho, para ninguém ficar sabendo o que é que ele vai falar para você, ou o que é que ou você vai falar para alguém. Então tem que ser bem reservado quando vai ser chamado a atenção. Essa é a forma ética e correta de ser feito, no caso, né, uma correção de alguma coisa que está sendo feita que não deveria de ser feita daquela forma. Tem que ser feita somente, né, o chefe e a pessoa que cometeu o erro. Essa é a forma mais ética de ser feita. Algumas características do comportamento ético incluem empatia, porque a gente sempre se colocando no lugar do outro, você vai pensar como que você vai falar para o outro as coisas, né? Como que você gostaria de receber aquela mensagem, né? Aquele comando, às vezes, de um serviço. Ou você também, como colega de trabalho, muitas vezes, se você for pedir para alguém fazer alguma coisa para você pensar como que você deve de falar com aquela pessoa, ou se alguém vir falar com você também, muitas vezes ela não está num dia bom dela, então você também se colocar no lugar dela, ver se ela, né, tá tendo algum problema, às vezes pessoal, não levar para o seu lado pessoal também, que não é nada, às vezes com você, é com ela. Então tentar relevar também um pouco as coisas, né? Hoje em dia, na correria, a gente vive sempre todo mundo muito estressado, muito na correria, então muitas vezes deve de se relevar um pouquinho as coisas, porque nem sempre é pessoal, né? Então se colocar um pouquinho no lugar do outro. Altruísmo, o altruísmo também, gente, você ter uma visão do que está acontecendo, né? E tentar agir de uma forma correta dentro da situação. Se, vamos supor, chegar um paciente no laboratório e começar a causar alguma situação, você tentar contornar, né, da melhor forma possível, para não gerar constrangimento nem para a equipe, nem para a própria pessoa também. Responsabilidade. A responsabilidade é uma forma ética também. Você ser pontual, você ser cortês, você agir sempre corretamente é uma responsabilidade, né? Você está fazendo da melhor forma, e a responsabilidade é o cuidado, nada mais que o cuidado. Então você agindo com cuidado, com todo o seu trabalho, com toda a equipe, com os colegas, pensando no que deve de ser feito,
é uma responsabilidade que vocês vão tendo, que eu sei que muitos de vocês vão ter, mas que ao longo do tempo, né, no meio do ambiente de trabalho, vocês devem sempre manter a responsabilidade. Integridade, né, pensar que o seu nome é uma coisa única, então vocês têm que preservar a imagem de vocês, a integridade de vocês, porque a gente sabe que muitas vezes para você conquistar a confiança demora meses dentro do local de trabalho ou até anos, mas para perder a confiança é rapidinho. Então tentar manter a integridade para a hora que você for contar um fato que aconteceu ou fazer alguma reclamação, você ter o seu nome intacto e saber, não, essa pessoa ela é íntegra, né? Então ela tem credibilidade, a gente vai acreditar no que ela está falando, no que ela está passando aqui, relatando o fato ocorrido, porque a gente sabe que ela é uma pessoa correta. Ser íntegro é isso, ser uma pessoa correta. Honestidade, hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, a gente falou do jeitinho brasileiro, às vezes tem um sistema de trabalho, muitas vezes as pessoas acham meio mais rápido de fazer aquele passo a passo, mas sempre manter a honestidade, porque geralmente se tem um passo a passo, ele deve de ser feito porque ele tem um fim, ele tem um porquê que é feito daquela forma. Então sempre façam tudo certinho, da forma correta, sejam honestos tanto com o sistema que vocês forem trabalhar de computação, o sistema da empresa, quanto com a equipe, para que vocês não percam a sua integridade, como eu tinha colocado anteriormente. Para você sendo sempre honesto, você mantém a sua integridade, por mais que você tenha errado, mas assuma o seu erro, seja honesto, né? Fala, olha, foi eu que cometi esse erro, porque muitas vezes pode cair para uma pessoa que não tem nada a ver, né? Então pode causar até, né, um dano maior, tipo, futuramente para aquela pessoa. Então sejam honestos, porque eles vão falar, não, se ele confessou da vez passada que ele errou e dessa vez ele está falando que não foi ele, se fosse ele confessaria novamente. Então vamos de atrás para ver o que aconteceu. Geralmente quem é honesto ganha a sua credibilidade e mantém a sua integridade. Humilde. Então, uma das características das pessoas éticas também inclui a humildade, né? A gente nunca deve de pensar que é mais do que alguém. Por mais que tenham, vocês, né, estão agora estudando, pode chegar um colega de trabalho depois mais novo do que vocês, que não tenham feito o curso ou que não aprenderam tudo que vocês já sabem, e vocês têm que manter a humildade. Sempre passe o conhecimento, talvez, de que vocês tenham. Tratem também as pessoas que chegarem também no laboratório mais simples, né? Tem que tratar todo mundo de uma forma igual. Pode chegar pessoas que vocês verem que estão vestidas de uma forma mais simples, quanto de uma forma mais chique, digamos assim, né? Você tentar não, né? Tem que tratar todo mundo sempre da mesma forma, porque isso é humildade, é você ter um caráter de saber que todo mundo é igual, todo mundo tá ali para que o laboratório preste os mesmos serviços a todos com a mesma credibilidade e responsabilidade, tratar os colegas de trabalho com humildade, por mais que muitas vezes, como eu digo, eles sejam colegas novos, tentar passar o conhecimento sem ficar falando, né, essa pessoa está demorando para aprender, porque muitas pessoas, cada um tem o seu tempo, muitas pessoas aprendem o sistema de computação muito rápido, porém não conseguem atender pessoalmente as outras pessoas tão rapidamente, tão bem quanto outras, né? Muitas pessoas se dão bem mais atendendo ali as pessoas e não se dão bem tanto com o sistema de computação. Então cada um tem o seu tempo e cada um tem, né, o seu item ali que sabe fazer melhor uma coisa ou outra. Cada um tem o seu perfil, então a gente tem que tentar manter a humildade. Tolerância. Como eu havia falado, né, para vocês têm que ser tolerante,
porque a tolerância é uma forma de empatia também. Você se colocarem no lugar do outro e tentar respirar fundo e tratar bem, ser tolerante. Por mais que vocês vejam, como eu tinha, né, dado um exemplo anteriormente, um colega de trabalho esteja demorando ali para aprender alguma coisa, tente ser tolerante com ele, porque a hora que ele aprender, ele vai colaborar com você, ele vai estar ajudando a equipe. A hora que apurar, se vocês deixarem de ensinar, vamos supor, alguma coisa corretamente para ele, ele vai demorar mais para aprender, e daí com isso vai acumular mais serviços para vocês também. Então, um ajuda o outro. Nem sempre porque o trabalho dele é diferente do seu, não significa que não vão caminhar juntos. Então, tentar sempre ser tolerante também com as pessoas. Às vezes, muitas pessoas vão esquecer a forma que foi passado, a forma de fazer o exame, vai ter que ser refeito. Então, tem que sempre tentar ter paciência, ser tolerante com as pessoas. Flexibilidade. Flexibilidade é um dom, né? Nem todo mundo tem essa flexibilidade. Vamos supor, se vocês pedirem para vocês fazerem alguma outra coisa que não é da função de vocês, nem todo mundo vai ser flexível e falar, não, isso não é a minha função, pede para outra pessoa fazer, porque a minha função é essa. Hoje em dia, né, todo mundo tem que ter essa flexibilidade de fazer um pouquinho de cada coisa, para que a hora que precise, vamos supor, se faltar alguém, você já sabe fazer aquilo. Então, tentar ter essa flexibilidade, essa paciência, tentar, né, remanejar as coisas de uma forma que vocês percebam que vocês estão colaborando com a equipe. Isso também é ser ético. E com isso, né, forma um time vencedor, né? Uma equipe vencedora que consegue fazer o trabalho bem feito, por mais que seja muitas vezes apurado, muitas pessoas para atender, muitas coisas para fazer, mas cada um fazendo o seu, um ajudando o outro, dá tudo certo. Então, eu coloquei aqui por que a gente tem que cultivar a ética no ambiente de trabalho. Então, ter ética de trabalho significa que você consegue criar, realizar, fornecer ainda mais. Em outras palavras, a ética, por meio da motivação e do comprometimento, também move o profissional para o crescimento. Então, se você se dá bem com todo mundo, claro que você vai trabalhar num ambiente mais harmônico. Você trabalhando num ambiente que tem harmonia, que está tudo em paz, por mais que seja estressante o trabalho, mas ele flui, você vai conseguir fazer ele bem. No final do dia, vocês vão ver que vocês conseguiram entregar tudo de forma correta, com o comprometimento que vocês precisavam. E também os chefes, né, os líderes, os gestores, eles vão ver que você trabalha de uma forma ética, que você realiza tudo, que você deixa um ambiente mais harmônico, que você é uma pessoa que você não causa estresse aos outros colegas de trabalho, porque as pessoas que não têm ética, elas causam estresse, elas causam uma tensão na equipe, e isso não é bacana. Então, sempre que tem uma tensão na equipe, tem uma tensão no trabalho, né, ela não vai desempenhar, não vai conseguir realizar e fornecer o que poderia fazer. Então, isso também move vocês para o crescimento, porque os gestores, os superiores, eles vão olhar, vão falar, nossa, aquela pessoa é bacana. Quando a gente precisar crescer a equipe e precisar de alguém para cuidar, de um novo líder, vamos colocar aquela pessoa de líder dessa equipe, porque ela age de forma correta, ela fala com os colegas bem, os colegas respeitam ela, porque ela tem integridade, ela tem honestidade, humildade, tudo isso, né? Todas essas questões, assim, formam uma pessoa íntegra, ética, que todo mundo vai perceber que é bacana de trabalhar com ela, todo mundo vai querer ser seus parceiros de trabalho. Então, a ética, claro, ela gera os benefícios. E quais são os benefícios que a ética no trabalho ela gera? Então, gera credibilidade. Então, sem dúvida, profissionais éticos, independente do cargo que ocupam, constroem sua imagem com credibilidade. Dessa forma, se torna pessoas confiáveis e serem como referências para os demais, gerando respeito, admiração e reconhecimento para si mesmas. Então, essas pessoas, a credibilidade, ela é muito importante, porque sempre, como eu disse, que um gestor, um líder, alguém superior
for precisar de alguém, elas vão ter vocês como um espelho para os outros, né? E os outros colegas também vão começar a admirar vocês quando, né, o chefe vir perguntar como está a equipe. Tá tudo bem, fulano sempre colabora, ajuda, a gente se dá todo mundo bem. Isso é muito bom, né? É um reconhecimento pra gente, para vocês mesmos. Quando vocês começarem a desempenhar esse papel, vocês vão ver quanto é bom ser correto, ser ético, tanto, como eu disse, tanto no trabalho quanto na vida. Vocês agindo dessa forma, vocês vão ver que por mais que às vezes vocês queiram perder a paciência, mas ter ali aquele segundo, né, de tolerância, vocês vão ver que para frente no futuro é muito mais recompensador você ter tido aquela paciência do que você ter estourado naquela hora, você ter perdido às vezes a amizade, o coleguismo de alguém. E isso não é bacana. Então, mais um dos benefícios é que melhora o clima organizacional. A ética no trabalho promove um ambiente de respeito mútuo e colaboração, que favorece a troca de ideias e o bom relacionamento interpessoal. Esses fatores impactam diretamente o clima organizacional, traz qualidade de vida para os profissionais e gera crescimento e melhores resultados. Então, como eu havia mencionado, né, para vocês, quem é ético, ele sempre vai ter um clima bacana dentro do ambiente de trabalho. Tendo um clima bacana dentro do ambiente de trabalho, claro que, né, vocês vão conseguir ter melhores resultados, vocês vão ter, né, uma satisfação no final do dia melhor, não vão ir no dia anterior pensar, nossa, começar mais um dia aqui nesse lugar com fulano, porque fulano é assim, assim, assado. Tente, né, serem pessoas éticas para que as pessoas não tenham essa visão de vocês, não tenham esse peso de ir para o trabalho. E se tiver alguém que não age de forma ética, continuem agindo de forma ética, porque elas vão ver com o tempo o quanto é bom o que vocês estão fazendo, o quão é bom o relacionamento que você que age de forma ética está tendo com tanto os pacientes quanto com os outros colegas de trabalho, e com o tempo essas pessoas vão se espelhando também em vocês. Então isso traz uma qualidade de vida também, porque ninguém quer ir embora, às vezes, além do estresse do trabalho, com estresse com o colega de trabalho, né? Então tentar sempre pensar dessa forma. Então eu coloquei aqui que dentro da apostila de vocês, vocês vão ver que tem uma palavra chamada deontologia. Essa palavra, ela é uma palavra que foi estudada, né, pela ciência para descrever um pouco sobre comportamentos. Então, a deontologia é a teoria normativa da filosofia contemporânea, ou seja, né, dos tempos modernos, né, que apresenta as escolhas são moralmente necessárias, ou seja, ninguém vai chegar no restaurante e colocar os pés na mesa. Por quê? Porque é uma coisa que você sabe que é uma falta de educação, de respeito, que é imoral, né? Que são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Às vezes, ninguém vai proibir você de colocar os pés na mesa, como eu havia mencionado, né? Não é uma coisa que é proibida, mas que você sabe também que não é bacana, né? Então, você jogar lixo na rua não é proibido, mas não é bacana fazer. Então, são essas coisas, né? Ela serve para orientar escolhas morais, normas estabelecidas pelos profissionais que elegem as intenções e ações no que diz respeito à correção aos direitos, deveres, princípios nas relações entre profissionais e sociedades. Então, mesma coisa dentro do ambiente de trabalho. Vamos supor, se alguém pede para você recolher o lixo, não é sua função, mas também não é proibido que você vá fazer, se você não custa nada colaborar. Então, assim, você também tem os seus direitos, claro, seus deveres para fazer o seu trabalho. Então, a deontologia nada mais é que orientações do que é certo, do que é errado. Nem sempre que são coisas que são proibidas de fazer ou que são permitidas fazer, mas que não são bacanas. Então, assim, são segmentos para você tentar sempre fazer, para que você não faça alguma coisa errada, digamos assim. Como eu disse, né, eu dei o exemplo de jogar o lixo na rua. Não é proibido, mas não é bacana. Se você
né, puder guardar na bolsa para jogar no lixo em casa, se você puder jogar numa lixeira, você sabe que você vai estar colaborando com o meio ambiente, você vai estar colaborando com a limpeza da cidade. Então, é um individual, digamos assim, de cada um, é a forma de que cada um vai tentar agir do que é o certo, do que é o errado. Aí eu coloquei aqui também, gente, qual que é a diferença entre ética e moral, porque muitas pessoas, elas confundem ainda um pouquinho sobre o que é ética e o que é moral. Então eu coloquei aqui para vocês que a ética e a moral são conceitos geralmente utilizados como sinônimos. Sinônimos, o que quer dizer sinônimos? Que são iguais, porque se você não age de forma ética, você não está agindo de uma forma moralmente com alguém. Como eu disse, né, dei o exemplo de chamar a atenção de alguém na frente de todo mundo, ou não tratar alguém bem na frente de todo mundo. Então, além de não ser ético, né, é um desrespeito moral. Mas na verdade também existe a diferença entre as duas. Tem uma diferença então entre a ética e a moral. A palavra moral, ela vem do latim mores, que significa costume. A moral diz respeito às regras morais vigentes em determinada cultura, sendo compostas por padrão de comportamentos determinados pelas sociedades como aceitos. Então, vamos supor, moral é algo que é um comportamento que já vem dentro da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, digamos assim também, dentro de algo que já seja aceito, que são costumes que eles são aceitos. E a palavra ética, por sua vez, ela tem origem do grego ethos, que significa morada, refúgio. Já na filosofia, o termo se refere à natureza e à índole. A ética refere-se sobre as regras morais, podendo até mesmo questioná-las, caso sejam consideradas equivocadas ou ultrapassadas, por exemplo. Então, a ética, ela pode questionar a moral, porque muitas vezes o que é moral não pode, hoje, nos dias de hoje, não ser ético, digamos assim. Então, muitas coisas podem ser ultrapassadas e a ética vem com esse questionamento para estar corrigindo, estar, né, vindo a fazer uma coisa mais contemporânea, mais dos dias de hoje. Então, ética no trabalho. Promove o bem-estar no trabalho e na vida. Então, pensem sempre no tanto que a ética também do trabalho, ela pode favorecer para vocês, ela melhora o maior nível de produção na empresa, ela tem também uma maior probabilidade de um ambiente de trabalho harmônico, respeitoso, agradável, como eu havia mencionado para vocês, tem um maior índice de confiança entre os colegas, entre vocês, a cooperação também entre um e outro vai ser sempre melhor quando tem a ética, o respeito entre as hierarquias, por mais que vocês conheçam o chefe também de vocês, vocês não tratar ele como vocês tratam fora do ambiente de trabalho, também tratar sempre igual os outros tratam, né, não tratar tão digamos assim, intimamente dentro do local de trabalho, também ter um respeito, né, entre os níveis superiores, buscar o conhecimento para que vocês também possam sempre desempenhar o papel de vocês da melhor forma possível. O respeito entre as regras, também, como eu havia falado para vocês, a responsabilidade, né, também é uma forma ética. A humildade, tolerância, tudo isso vocês vão estar trabalhando de forma ética. Então também tentem lembrar dessas coisas e levar para a vida de vocês. Sempre agir de forma ética, de forma responsável, que vocês vão conseguir alcançar o céu. Tá bom, pessoal? Então esse foi um pouquinho sobre ética. Na nossa próxima aula a gente vai estar trabalhando, vai estar falando também sobre a ética profissional, e que a gente vai reforçar um pouquinho mais sobre os assuntos, sobre o que se deve fazer, sobre o que não se deve fazer. A gente vai estar falando sobre isso então na próxima aula, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é ética, para daí na próxima aula a gente estar falando um pouquinho sobre o que pode, o que não pode, o que é bacana, o que não é, tá bom? Então até mais, tenham uma boa semana a todos, qualquer dúvida podem me falar.
E não deixem de fazer também as questões do material didático de vocês, tá bom? Tchau!